Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós teremos 4 reacts. Só não sei se vai passar nos direitos autorais, mas espero que passe e vocês assistam todos os vídeos que eu coloquei aqui para vocês falando coisas importantes. Um dos vídeos vai falar qual é a profissão com maior índice de traições. Estão entendendo? São palavras da pessoa do vídeo e eu vou reagir, não é? O segundo vídeo, mulher nunca está sozinha. É um assunto bem interessante também. E nós vamos ver se concordamos ou não. O terceiro vídeo, traição na internet, com o celular, quando a sua namorada ou esposa fica conversando com colegas de trabalho, amigos, homens, e não querem que você veja a conversa, porque tem segredos entre eles, estão entendendo? E isso acontece no celular, na internet e etc. Vocês vão ver aí depoimentos de homens falando sobre o caso. O quarto vídeo, todo homem é corno? Então, nós veremos aí com os nossos comentários, além dos vídeos que vocês assistirão, tá certo, gente? Vamos ao primeiro vídeo. Toda enfermeira trai o marido. A profissão com maior índice de infidelidade no Brasil, e em grande número, é a das enfermeiras. E elas traem com os colegas de trabalho. 7 em cada 10 enfermeiras já traíram ou estão traindo seus maridos. Isso de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Estudos Conjugais. E se você acha que enfermeiras só traem seus maridos com médicos, você está enganado. Em muitos casos, elas traem com segurança do hospital ou posto de saúde. Eu sou detetive particular. Quando um cliente me procura e diz que a esposa é enfermeira, é bingo. Nunca investiguei uma enfermeira fiel na minha carreira. Imagine o seguinte, a mulher está de plantão, carente, no meio da noite. Essa mulher vai estar conversando com outro colega de trabalho. Você acha que eu tô brincando? Olhe todas as coisas que acontecem em hospitais. Há orgias, até enfermeiras traindo seus maridos com outras enfermeiras. Meu conselho pra vocês, homens, não se envolvam com enfermeiras. Acreditem em mim. Faz anos que investigo infidelidades. E outra coisa que ninguém vê. Toda mulher no jogo está estudando enfermagem. Você já pode ter uma ideia geral de como é um hospital. Olha, eu tenho que dizer o seguinte. Tá certo que foram apresentados estatísticas desses índices de traição, não é? São estatísticas de institutos de pesquisa. Mas eu vou dizer para vocês, sinceridade, todo lugar que tenha interação de pessoas pode acontecer casos de traição. Acontece muito em hospitais porque muitas vezes essas pessoas pernoitam, dormem no local. Então tem uma certa facilidade. Mas eu vou garantir para vocês que em todos os lugares que eu já frequentei, todos os lugares, sem exceção, eu via casos de traição. Trabalhando em supermercado, é um lugar que tem muitos casos. Já fiquei sabendo de muitos casos em academias. Eu fiz faculdade e o que mais tinha era traição. Estão entendendo? Então eu não posso acusar, eu não posso dizer. Mas tem casos que você vai ver nesses vídeos aqui que são palavras de pessoas especialistas nisso. Tem detetive, tem pessoal de academia, personal. Então você tem que refletir. Realmente é um negócio interessante. Mas veja bem, vamos fazer algumas suposições. Digamos que eu, o cidadão aqui, o Frankenstein, esteja em um determinado momento paquerando uma garota. Troca de olhares, ela fazendo o possível e impossível para me encontrar, passando em locais que ela sabe que eu estarei. Estão entendendo? Olha o raciocínio, segue o raciocínio, tá? Ela trabalha num determinado lugar. E nisso ela está ali achando que eu seria um bom partido para ela. E ela dando esperanças e eu, empolgado, apaixonado, correspondendo. E a gente com essa coisa da paquera, da sedução. Aí, de repentemente, ela troca de emprego. Aí ela vai trabalhar em um supermercado. Aí ela some, do nada, de repente. Aí o sujeito fica, nossa, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Inventaram uma fofoca sobre mim?
Será que foi o quê que aconteceu? Aí um dia, do nada, você vai ao supermercado sem saber que ela trabalha lá. Aí quando você chega, você encontra ela conversando com um dos chefes, mas conversando intimamente. Aí ela te olha na hora e faz aquela cara de surpresa e fica nervosa. Você percebe que ela ficou nervosa. Aí na hora você fala, nossa, então é por isso. Aí você fica, poxa, então ela fez isso. Aí você segue. Aí um tempo depois, chega uma pessoa e fala com você, você soube de fulana? Não, o que que aconteceu? Aí a pessoa fala, nossa, ela foi a uma farmácia comprar anticoncepcional porque o chefe tá batendo virilha com ela e depois que ele conseguiu conquistá-la, conseguiu que ela liberasse a Preciosa para ele, ele falou que não gostava de bater virilha com camisinha. Então queria fazer sem camisinha, mas não queria ser pai agora. Ele pretende ser pai depois que se casar. Aí ela já tinha cedido, não é? Batido virilha, aí foi comprar o anticoncepcional, não é? E alegou para a pessoa da farmácia que estava comprando para a irmã, que era casada e não queria ter filhos ainda, e era para ela. Aí você me pergunta, você quer dizer que todo mundo que entra para supermercado vai trair? Não. Tem gente que é solteiro, né, gente? Tem gente que vai trabalhar e vai se envolver emocionalmente com alguém. O que eu mais via em supermercados era envolvimento emocional. Era o que eu mais via. Tanto que na época que eu trabalhei a primeira vez, tinham 5 mulheres me disputando. 5. Uma eu fiquei, porque eu gostava, é aquela que eu falei e já citei aqui para vocês. Uma era casada, tentou me agarrar, me beijar lá no depósito. Tentou mesmo, estou falando a verdade para vocês. E contei para a garota que estava comigo, é claro. Olha, quase que deu problema isso. Outra, a terceira, é o melhor amigo meu, o que entrou no mesmo dia que eu e que a minha namorada na época, ele era apaixonado por essa. Mas ela, eu falando para ela ficar com ele, não é? Ela na frente dele falou o seguinte, não, eu não gosto dele não, eu quero ficar com você. Falou assim mesmo. Aí tinha uma outra que embarcava no mesmo ônibus que eu, não é? Vinha encostando em mim, eu tentando me afastar, era uma doideira. E tinha uma outra também que era casada. A que tentou me agarrar, que eu falei que me beijou, era casada. Estão entendendo? E a outra era uma caixa também que era casada. E é complicado, cara, porque você não quer participar da traição, mesmo que você não seja comprometido, mas você não quer participar da traição porque você vai fazer alguém sofrer. E tem gente que não entende isso, acha até que você não gosta. Estão entendendo? De mulher. Estou falando para vocês a verdade. Então esse exemplo que eu dei para vocês são histórias, suposições de coisas que acontecem o tempo todo. Às vezes você só está paquerando a pessoa, mas a pessoa, ao entrar para trabalhar, ela pela convivência, aí a intimidade vai crescendo e dali surge o envolvimento emocional. É isso que acontece nas academias, é isso que acontece nos hospitais, nas faculdades, você se envolve emocional com a pessoa, emocionalmente. Você passa a pensar que aquela pessoa é melhor do que a pessoa que está com você, ou da paquera sua. Por quê? Primeiro, tem dinheiro, tem poder, e é isso que seduz. Eu uma vez vi uma frase, ou um texto, na verdade, que Satanás seduzia a mulher por dinheiro e poder. E Satanás seduzia o homem pelo corpo das mulheres, pelo sexo, pela bateção de virilha. Estão entendendo? E realmente isso é real. Isso é real mesmo. Você acaba, o dinheiro faz com que as pessoas se entreguem, se envolvam. Estão entendendo? Porque acham que vão ter uma vida melhor. Vão pensar o seguinte, a pessoa que está comigo não quer lutar por algo mais. Então eu vou ficar com uma pessoa que já está com uma vida estabilizada. Aí se entrega. E nesse caso, dessa história
que eu elaborei para vocês aqui agora, é o que pode acontecer. No início, o cara, ele é sedutor, diz e prova que é melhor do que os outros homens. Aí consegue comer a mulher. Depois que ele ganhou esse poder, ele já começa a exigir as coisas. Ele quer bateção de virilha, sem preservativo. Essa história eu escutei, tá, gente? É por isso que eu estou falando essa história aqui. E a família deste local de trabalho, todos são adúlteros, todos, sem exceção, inclusive as mulheres, e usam substâncias ilícitas. Aí você imagina, se o cara não gosta de bateção de virilha com camisinha, isso significa que ele gosta de fazer sem proteção. E vocês sabem, não é? Camisinha protege as mulheres de gravidez e de doenças, não é verdade? Mas é anticoncepcional, só previne algumas vezes, porque tem vezes que falha, só a concepção, só a gravidez, mas não previne doenças sexualmente transmissíveis. Vocês sabem disso, né? Essas coisas que eu falo aqui, eu sei que tem gente que assiste o vídeo escondido. E quando vê eu falando esse tipo de coisa aqui, acha que eu estou ofendendo. Não é ofensa. Eu não quero que sintam raiva de mim. Mas se quiserem sentir alguma coisa por mim, pode ficar à vontade. Pode sentir raiva. Você mesmo aí, que está assistindo o vídeo escondido, que eu sei. Pode sentir raiva, mas isso é a vida. Eu estou dando ensinamento, conselhos. E eu nem cobro por isso, porque eu não sou ambicioso. Eu não sou o tipo de homem, né, que as mulheres gostam. Ambicioso ao quadrado, né? Quer todo o dinheiro do mundo, o poder do mundo. Eu não preciso disso, não. É assim que eu sou, é dessa forma. Eu faço o que eu posso fazer, sem exagero, sem perder o controle. É sempre assim, nessa vibe assim, calmo, tranquilo, não é? Sem estresse. Eu detesto o estresse, detesto me estressar. E seria interessante se as pessoas que me odeiam viessem até mim falar isso. Já aconteceu uma vez. Inclusive, eu já contei essa história por aqui. O rapaz nunca apanhou tanto na vida dele. Foi interessantíssimo. Eu tô falando a verdade mesmo. São coisas assim, kryptonianas, se é que vocês me entendem, não é? É muita disposição para tudo. É uma coisa assim absurda. É interessantíssimo. Mas isso eu posso falar em um outro vídeo, não é? Nesse aqui é o caso aí das profissões que tem mais casos de traição. O que eu acho, é por isso que eu digo que o mal venceu de lavada, e venceu mesmo. Quando eu falo isso, gente, é pelo comportamento das pessoas. Pessoas até de igreja querem demonstrar que seguem a Deus, mas fazem tudo pertencentes ao maligno. Então, na verdade, estão seguindo outra coisa, não a Deus, não é? Então é por isso que eu digo, pelas atitudes das pessoas, interesses financeiros, bateção de virilha, pessoas casadas, relacionamentos adúlteros, traições. É por isso que eu digo que o mal ganhou de goleada. E mesmo que as pessoas discordem de mim, é um direito que cada um tem, mas é o que eu presencio, é o que eu vejo, é o que está acontecendo. Eu soube de uma história esses dias de um cara que já pegou várias casadas aqui. É rico, tem muito dinheiro. E tá pegando uma mulher casada com um cara trabalhador pra caramba, corre atrás e tá traindo. Estão entendendo? Tá traindo o marido. E faz até academia, começou a fazer academia. Então é um negócio complicado. Eu bato palmas para nenhum deles. Para o cara que está faltando com respeito, eu bato palma para o marido. Eu espero que ele tenha sorte na vida. Mas eu acredito, quando alguém me pergunta se eu estou satisfeito, eu digo que eu estou da forma que Deus quer que eu esteja. Se ele deixou as coisas que aconteceram comigo acontecerem, ou as coisas que acontecem com todas as pessoas, é porque foi da vontade dele. Então eu acho que eu não devo, digamos assim, contrariar e nem discutir. Discutir com Deus não tem como.
ele é puro poder. Eu sou um nada. Então não tem por que discutir. Em casos assim como essa historinha que eu contei para vocês, eu acho que um homem que é rejeitado pela paquera, ele teve um livramento. Eu penso dessa forma. Porque se ele casasse com essa mulher, estou sendo sincero, ele seria traído. Porque ela iria ver um cara mais rico, mais poderoso e iria trair. Porque é assim que Satanás seduz as mulheres, com poder e dinheiro. E o homem é seduzido pelo corpo, como esse casado que está pegando uma mulher casada que tem um corpo lindo, faz academia. Estão entendendo? O homem é seduzido pelo corpo, pelo sexo, a mulher pelo poder e pelo dinheiro. Entenderam a explicação, não é? É um livramento. É só isso que eu tenho a dizer. E mesmo que quem esteja vendo fique com raiva de mim, não precisa se preocupar com isso. Eu não estou nem aí. É sinceridade, tá? É uma explicação que eu estou dando, informando e explicando por que acontecem essas coisas. O mal já venceu de lavada e não tem para onde correr. É só isso que eu tenho a dizer. Vamos ao próximo vídeo. Deixa eu te falar talvez uma coisa que você não conseguiu perceber, mas toda mulher já tem outro cara na jogada. Sempre tem um cara com quem ela tá conversando, sempre tem um cara com quem ela tá flertando, sempre tem um cara com quem ela já tá saindo, sempre tem um cara com quem ela já está dormindo. Se você tem interesse numa mulher, outro homem também tem, e ela não tá sozinha. A mulher tem uma grande dificuldade de ficar sozinha na sua vida, sem ter alguém para dar atenção, sem ter alguém para trocar ideia, sem ter alguém validando, sem ter alguém para oferecer aquilo que ela deseja de um homem, tá? E como ela tem algo que os homens acabam valorizando muito, ela sempre tem alguém, pelo menos, dando em cima dela. Ela sabe quem são os caras que, se ela quiser, se ela der mole, se ela facilitar, vão entregar tudo isso que ela deseja de um homem de bandeja. Então, não se iluda. Se você quer uma mulher, tem outro cara querendo, e você pode ter a certeza que tem, no mínimo, um cara com quem ela tá conversando. Mas sempre tem outro cara na jogada. E por que é tão importante todo homem criar consciência sobre isso? Porque existem vários riscos que você pode correr se você não se ligar. E é isso que eu trouxe nesse vídeo. Esse vídeo tá muito bom. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, onde eu vou começar a fazer lives semanalmente pra tirar as suas dúvidas ao vivo. Ou seja, eu vou te ajudar, então me ajude a te ajudar. Agora, vamos começar com o vídeo. O primeiro ponto que você precisa entender é que não existe uma mulher que tá 100% sozinha. Sempre tem um cara querendo a mulher com quem você quer se relacionar. É muito difícil a mulher estar 100% sozinha. Tipo assim, não tá falando, não tá flertando, não tá saindo com alguém. Muito difícil. A não ser que por escolha própria, porque ela quer fazer, sei lá, um jejum de bilolas, porque ela quer, sei lá, cumprir algum celibato por qualquer motivo específico, mas assim, basta ela querer ter uma vida ativa, né? Se é que você me entende, e tem filas de homens à sua disposição para se relacionar. Se você quer ela, outro cara quer. Então, coloca isso na sua cabeça. Mas por que é tão importante isso? É exatamente o segundo ponto, que é extremamente todo homem tem isso na consciência. Para você não cometer o erro de querer colocar o coração aonde tem outros caras passando a linguiça, tá? É literalmente isso um dos pontos mais importantes, porque olha só como que funciona. Se você sai com uma mulher e você gostou dela, você achou ela atraente e bateu conexão, química. Você começou a criar um certo sentimento com ela, uma certa vontade de colocar ela mais presente na sua vida, né? Quer tornar ela talvez a sua ficante, a sua namorada, né? Começou a mudar o sentimento que você tinha por ela. Só que você vai estar criando sentimentos por uma mulher que tem outros caras passando a linguiça. Ou seja, você acha que isso vai ser positivo? Você acha que você vai ter algum tipo de benefício? Você acha que você vai ter sucesso nesse relacionamento se a mulher que você gosta está sendo consumida por outras pessoas? Com certeza não. Por isso que é tão importante você ter isso consciente na sua cabeça. Se ela tem outra pessoa, eu não posso colocar o meu coração aonde tem outros caras passando a linguiça. Então você acaba sendo um homem controlado emocionalmente para não investir emocionalmente no lugar errado. Então, isso é para te dar uma calma. Não se emocione porque você achou ela linda. Não se emocione porque bateu a ideia. Não se emocione porque ela mandou bem na hora que vocês dormiram juntos. Calma, não tem só você ali. E se não tem só você ali, ela não é sua. É só a sua vez. Então você não vai se emocionar, criar sentimentos por alguém que não é sua. Homem só pode se envolver emocionalmente, que é outro ponto que eu coloquei aqui, quando a mulher te coloca na parede. Olha só. Esse também é bem interessante, não é? Mas eu acho que tem mulheres que estão sozinhas, que não tem nenhuma paquera. Eu acho. Tem mulheres que ninguém quer. A gente não deve generalizar. Existem mulheres sozinhas, sim. Tem umas mulheres que querem ficar sozinhas. Estão entendendo? Não é porque ninguém quer, porque elas não querem ninguém. Tem isso também. Mas a maioria das mulheres tem filas e mais filas de homens ou mulheres atrás delas.
Então, os contatinhos na internet, que é um assunto que tem a ver com todos os vídeos aqui, esses contatinhos na internet têm a montes. Uma foto que a mulher posta, até do rosto, tem vários comentários. Que boca linda, que mulher linda. Você acha realmente que ela não responde a um dos caras? Se ela olhar e ver que tem dinheiro, que é bonito, ela vai responder obrigado, lá no bate-papo interno. E vai ter os contatinhos. Tem muita mulher que é sempre assim. Começa a dar demonstração de interesse por vários. Aí ela vai escolher qual deles ela acha que é o melhor. Mas aí eu imagino o cara na paquera com uma mulher, o cara correto, direito, fiel, aí perde para um cara que tem dinheiro, mais dinheiro do que ele, e quando ele olha, caramba, ela escolheu o cara que é drogado, adúltero e me rejeitou. Aí o cara na hora se sente o cocô do cavalo manco. Não é verdade? Porque você perdeu para um cara que, além de feio, porque é feio, a maioria dos ricos são, não é? Que pouquíssimos são galãs de novela, não é? Ricos. Aí o cara, além disso tudo, da feiura e da estranheza corporal, o cara ainda é adúltero, tem várias amantes e usa drogas. E você perde para um cara desse. Seria trágico se não fosse cômico. Então eu concordo mais ou menos com esse vídeo aí que vocês viram. Eu acho que a maioria das mulheres tem filas de homens querendo pegar elas. É isso que eu acho. Então, mais ou menos eu concordo com esse vídeo também. Vamos ao próximo vídeo. Tem coisas que é tão pesada quanto traição, tá? E essa é uma. Se a sua mulher achar normal, isso tudo que eu falo serve pros dois. Vice-versa. Se um dia o cara chegar assim, pô, quem é esse cara que tá falando contigo aí? Ele vai perguntar que tóxico, como assim? Porque um cara falando com a tua mulher, tu não vai querer saber que. Não, esse aqui é o rapaz lá do trabalho, ele ficou de mandar o contra-cheque por aqui, pelo WhatsApp, não sei o que, tá aqui, se você quiser olhar. Você entende? Então, você pode olhar tudo. E se por um acaso a sua mulher fala, não quero que você olhe a conversa desse cara que ele é meu amigo, é uma coisa minha dele. Ou seja, a sua mulher está falando pra você, nos seus olhos, né, que ela tem mais intimidade com outro homem do que com você, porque você não pode nem ver a conversa. Conversa que nem deveria existir, mas já que existe, você não pode ver. Se o cara achar normal, que ele pode falar assim pra mulher dele, não, essa conversa aqui com essa minha amiga que você não pode ver, não. Então, meus pêsames pro relacionamento de vocês. Acaba que ele tá priorizando mais a outra mulher do que a própria mulher dentro de casa. Então, é uma bandeira vermelhaça aí, quem não deve não teme. Tem que saber com quem você conversa, eu acho que tem que saber, né? Obviamente que se é uma pessoa comprometida, já não tá conversando com um monte de gente que não deveria estar. Esse aqui é outra coisa que tem acontecido muito. As mulheres com amizades com colegas de trabalho, amigos de escola, de faculdade, da academia, e ficam de sigilo, não mostrando as conversas para o marido, dizendo que precisam de privacidade. Aí é complicado, não é? Aí fica difícil. É por isso que muitos homens não estão querendo mais compromisso. E eu não tenho como culpar, não. Outra coisa, eu estou vendo o pessoal perseguindo o pessoal da Red Pill aí. Tem gente que me pergunta, você é da Red Pill? Não, eu não pertenço a grupo nenhum. Eu sou flamenguista, na verdade. É o único grupo que eu sigo. Mas veja bem, eu sou aposentado também, tá, gente? Eu não penso em relacionamento. Não acredito em amor, em relacionamento. Ah, você não acredita em amor? Mas tem gente que se ama. Tem. A minoria. A maioria por interesse. Ou financeiro, no caso das mulheres, ou físico. Mulheres gostosas, no caso dos homens. A maioria dos casos não é por amor. A maioria dos casos é por algum interesse. Vários tipos de interesse, tá, gente? Vários. Mas é o que é a maioria. É dessa forma. Ah, então você desistiu? Não, eu continuo fazendo as coisas aqui, seguindo a minha vida, não é? Sem planos. Os meus planos são no presente. Eu faço as coisas pensando agora, no momento. É claro que tem algumas coisas aí que eu estou fazendo e tal, mas eu não penso lá para frente. Antigamente, eu tinha sonhos que me mostravam o futuro. Sempre, desde pequeno. Eu vi meus filhos antes deles nascerem, já falei aqui para vocês. Quem quiser acreditar, acredite. Eu vi nos sonhos antes deles nascerem. Então, agora eu tenho me recusado. Quando eu vejo sonhos desse tipo, que eu consigo identificar o sonho premonitório, eu desligo. Eu acordo e vou ao banheiro. Vou tomar uma água, um suco, um refrigerante, um café. Eu vou distrair e volto depois a dormir, porque eu durmo com facilidade, tá, gente? É só eu deitar que eu durmo. É dessa forma. Com calor, com frio, de qualquer jeito.
eu tenho que dormir, eu vou e apago. É dessa forma. Então eu parei de pensar nas coisas do futuro. E quando eu tenho esse tipo de sonho, geralmente eu sonho com uma mulher, com algumas situações, geralmente vem um sonho de uma igreja, né, que eu tenho que ir. E quando acontece isso, quando começa esse sonho, eu acordo. Na hora eu acordo, porque eu não tenho pesadelos, tá, gente? Quando vai ter um pesadelo, eu faço o que eu quero no sonho. É como se eu tivesse poderes, como se eu pudesse voar, soltar raio da mão, é mais ou menos assim. Então eu nunca tenho pesadelo. Se eu desconfiar que o sonho é pesadelo, eu ali na hora me resolvo, tá entendendo? É uma coisa interessante. Parece que eu estou num desenho animado. É muito bom, é muito divertido. Agora, quando são sonhos premonitórios, eu não quero ver, eu não quero saber. Eu não tenho pretensões nem de pensar no futuro. Eu não penso. E como eu disse num dos vídeos aí para trás, se eu estou da forma que eu estou, foi porque o Criador quis assim. Então não tem o que discutir. É decisão dele. E eu vou aceitar a decisão dele. Estão entendendo? Não vou discutir. E se eu puder escolher, se esse negócio de reencarnação for verdade, essa é a minha última vida. Eu não volto para essa bagunça. Ô troço mal feito. Estou sendo sincero. E tenho que concordar com os anjos caídos, que acharam, e foi o motivo da revolta deles, sobre a criação da raça humana. Eu concordo. Foi um grandíssimo erro. Estou sendo sincero para vocês. Não é brincadeira, não. Estou sendo sincero. Eu tenho que ser sincero. É dessa forma. Foi um grande erro. Porque o que as pessoas fazem, simulam, pensam e fazem outra coisa, agem de forma contraditória, é um absurdo. É um absurdo. Assustadoramente absurdo. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu estaria muito decepcionado, mas demais da conta, com todo mundo. Estou sendo sincero para vocês. Mas se isso for verdade ou não, eu também não sei. Não vou entrar nesse detalhe aí, não. Como eu falei nos vídeos passados, a minha fé ficou meio abalada, né? Por causa de comportamentos das pessoas, de uma em especial. Então, eu não entro nesse detalhe também mais não. Verdade ou não, mal venceu ou bem, não me importo mais com esse negócio. Para mim tá tudo tranquilo. Eu vou assim até o final, até o fim. Como em filmes que aparece aquela palavra no final. The end. Fim. É basicamente isso. Vamos ao próximo vídeo. Se você tem uma namorada, se tem uma esposa, é muito provável que ela já te traiu, ou ela tá te traindo, ou ela vai te trair. Ou no mínimo ela tem um cara que tá igual você, trocando essa ideia, que ela tá com a porta meio aberta, meio fechada, esperando dar ruim entre vocês dois pra botar alguém no seu lugar. Na minha opinião, a maioria das mulheres hoje estão em relacionamentos que elas estão esperando um substituto, que ela tá com você só, que nem o cara fica com a bola de terça. Eu concordo com você, mas você falou maioria. A maioria das mulheres Eu também acho que a maioria é. Acho que a maioria Eu provei isso socialmente, digamos, igual eu falei, com as minhas experiências próprias. Tipo assim, mano, se eu começasse a puxar assunto com mulher casada, e elas davam trela, mano. Porque eu fiquei tipo assim, aí na hora que a mulher chegava e, tipo assim, basicamente ela aceitou tudo, era só chamar pra sair, aí eu pulava fora. Tem um monte, cara. Aí eu falei, mano, ou eu sou muito foda, eu sou Brad Pitt, ou essas mulheres são umas vagabundas, velho. Teve uma vez que a menina, ela tava meio noiva, assim. Aí eu falei, e o namoro aí, vai casar, né? Tipo, essa ideia é boa. Aí ela Você pergunta aí, vai casar quando? Ela, que casar? Não quero casar não, você já abriu a porteira. Ela não tá dando sinal verde pros caras chegar. E ela falou, eu não sei, tá meio assim, eu não sei se é isso que eu quero pra mim, eu tô em dúvida. Eu não tenho motivo, eu não tenho motivo nenhum, não tenho razão nenhuma pra terminar, mas eu não sei se é o que eu quero pra papá. Resumo dessa conversa, no dia seguinte já tava na minha casa. E aí depois, sabe o que aconteceu? Ela casou com o cara. Esse daqui, também tem que discordar de uma coisa. Existem padres que nunca se casaram. Então esses não são cornos. Então não se pode falar, alegar que todo homem é corno. Eu também estou aposentado há muito tempo e não pretendo sair da aposentadoria. Então eu também não sou. Alguém pode falar, então você já foi. Eu falo assim, não, se eu fui, foi. Corno é aquele que é traído e continua com a mulher. E o cara que foi traído e não está mais com a mulher, então ele não é corno? Não, ele foi traído, mas não é corno. Corno é aquele cara que é traído e permanece com a mulher, entendeu? Então eu acho que nem todo homem é corno. Tem homens assexuados que não sentem atração por ninguém. Então, se ele não tem ninguém, ele não tem como ser corno. Então quem está sozinho aí, você que está encalhado aí,
Agradeça. Agradeça muito, porque a maioria está traindo. É 95% com força traindo. Estou falando sério. Vocês viram os vídeos aí do detetive que disse que a maioria está traindo? Que quando ele pega certas profissões é certeiro a traição? Então, a maioria está traindo. Eu disse 95%, né? Mas fica quieto. É 98%. 98%, tá, gente? Mas disfarça. Finge que não tá vendo, não, tá? Aí vocês veem aqui nos nossos vídeos, a maioria dos caras, das pessoas que estão assistindo, são homens. Deve ser porque eles compreenderam o que está acontecendo no mundo. Tem uns caras que falam, não é assim não. O cara que é traído é porque ele é borracha fraca. É borracha fraca. Não é por isso. A traição é pela índole da pessoa que trai. A pessoa que trai é que é mau caráter. É por isso. Não importa se o cara é bom ou ruim. Não importa se o cara é maravilhoso na bateção de virilha ou não. Não importa nada disso. O que importa é o caráter da pessoa. E quem trai é mau caráter. É simples. É só isso. Você que já traiu, você sabe que o que você fez foi errado. Se você fez algo, enganou alguém, fez alguém sofrer, você sabe que você está errado. Você sabe que é erro e sabe que é pecado. Você sabe disso. Isso tem a ver com caráter. Quando você peca e quando você erra, quando você trai, quando você rouba, quando você mata, é pecado e é errado. E você sabe disso. Então tem a ver com o caráter. É o seu pensamento. Digamos assim, a sua índole. Você se permite a fazer coisas consideradas erradas. E tenta disfarçar. E tenta dizer que não é errado. Mas eu amo a minha esposa. E tem 50 amantes. Ama demais a sua esposa. Não, é o caráter. E não existe amor. Como eu já disse no vídeo passado, quem ama não trai. E muitas pessoas respondem que quem ama trai sim. Não. Quem gosta ou quem gosta muito trai. Quem ama não. Porque amor é espiritual. Os outros sentimentos são carnais, físicos. Estão entendendo? Então, eu só posso dizer isso. Nem todo homem é corno, porque alguns são traídos, mas não sabem que são corno. E aqueles que descobrem e separam, eles só foram traídos, mas não são cornos. Corno é aquele homem que sabe que é traído e permanece. Então nem todo homem é corno. A resposta está aí. Mas o vídeo foi muito bom. Todos os 4 vídeos, para mim, foram perfeitos. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.